Gostaria de falar hoje. Oi? Vocês estão me ouvindo bem? Queria falar hoje sobre um livro que poucas pessoas querem ler devido ao conteúdo dele. O livro de Jonas. Conhece Jonas? Deixa eu explicar para você como é que é Jonas. Jonas era um profeta, filho de Amitai. Conhece o Amitai? Já conheceu o Amitai? Amitai? Pois é. Ele era filho do Amitai, que você não conhecia. E ele era um homem de Deus, temente a Deus, mas ele não gostava dos assírios, ele não gostava do pessoal que morava em Nínive. Ele tinha muita raiva. Pessoal pecador, bebia, ficava vendo futebol, bebendo, prostituição, fazia um monte de coisa errada. Pergunta a pessoa que está do seu lado se você conhece pessoas que fazem isso. Estou falando de porre, né? Tomar porre, né? Ficar andando bêbado, trajando luto no meio da rua. Sabe como é que é? Não tem nada que fazer, fica luto, fica bêbado. Está querendo esquecer alguma coisa, toma bebida, né? Então, Jonas, ele tinha uma capacidade muito grande de ouvir de Deus. Mas ele tinha um discernimento muito grande sobre Deus. Aí Deus falou com ele. Sabe como é que Deus fala? Sabe como é que Deus fala? Deus fala assim, olha, vamos lá, em Jonas, procura aí na sua Bíblia. Se você tiver em Mateus, você já perdeu. Vai procurando. Lá no finalzinho tem o Jonas. Antes de Amós. Ilustre desconhecido. Mas ele está antes de Amós. Tudo as novas coisas. E veio Jonas 1. Pegou? Jonas 1. Procura. Vai lá. Isso é importante você achar na sua Bíblia. Vai treinando. A Bíblia é uma questão de você treinar, abrir, fechar, abrir, fechar. E veio a palavra do Senhor. Acharam Jonas 1? Jonas, tá aí. Tiraram o Jonas da sua Bíblia? Vê se a baleia que comeu, vai. É um peixe grande, não falaram que é baleia. Eu acho que está um pouco com eco, Vinícius. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou. Olha que cara instante. Jonas foi lá e se levantou. Ele não é uma pessoa obediente? Deus falou, ele foi lá e se levantou. Pergunta a pessoa que está do seu lado se ele não é uma pessoa obediente. Está lá, escrito na Bíblia, ele foi lá. Ah, não, já está no outro, está no segundo. Por isso o pessoal está meio assim, olhando para a minha cara, não entendendo nada. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Vamos lá, próximo, Vinícius, por favor. Ok, vamos passar para o próximo, que é o segundo. Tá, leia aí na sua Bíblia. Levanta-te... Não, ainda tá no primeiro, tá parado no primeiro. E o segundo diz o quê? Leia aí na sua Bíblia, o que está escrito. É no segundo. Levanta-te. Levanta-te. Ok. Tá bom, levanta-te. Tá. Então ele está no levanta-te. Não está ali, mas está na sua Bíblia. Levanta-te, tá bem? Então, quando ele falou levanta-te, ele foi lá e levantou. E você fala, cara, obediente. Ele escutou de Deus, ele levantou e foi fazer a vontade de Deus. Foi isso que Jonas fez? Vou te dar uma notícia. Jonas não fez nada disso. Ele levantou e foi diretamente à oposição daquilo que Deus tinha falado com ele. Ele conhecia leste e oeste, né? Então um ficava no leste, outro ficava no oeste. Ele foi para o oeste, ele foi para Tarsis. E aí ele foi lá, pegou um navio, pagou. Uma questão que eu queria saber, por que foi mencionado na Bíblia que ele pagou o ingresso dele para entrar nesse navio? Ele foi para um navio e pagou a entrada dele. Ele estava tão desesperado em não fazer a vontade de Deus, mas tão desesperado, que ele foi para o oposto.
Nínive ficava de um lado e Tarsis ficava de outro. Ele estava em Jerusalém. Ele foi para um lugar para ir para Tarsis. Ele ficava do outro lado. Nínive estava aqui. E ele estava aqui. Ele foi o proposto. Quantas vezes na sua vida, Deus está te levando para um lugar, aí está te empurrando para um lugar, e você faz questão de ir para o oposto. Por que será que você faz questão de ir para o oposto? Por quê? Ei, é assim, olha. Deus está dizendo para você, vai para esse lugar. E você, ou por teimosia, ou inconscientemente, porque existe também a pessoa que está inconsciente dos seus atos e começa a tomar atitudes opostas daquilo que ele se posicionou a fazer com Deus. As atitudes dele são opostas àquilo que ele se colocou para Deus. Então, Jonas fez isso. Vamos seguir a Bíblia? E Jonas se levantou no terceiro, Jonas 1, 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis diante da face do Senhor. Aqui está tudo bem? Deus mandou ele fazer uma coisa, aí ele fez a outra. Em vez de ir na direção de Nínive, ele foi na direção de Tarsis, que era o oposto. Aí você, na sua vida, no seu dia a dia, você pensa, sabotagem, inconscientemente, às vezes não é nem inconsciente, às vezes você está sabotando Deus, você nem sabe que está sabotando Deus. Mas Deus quer que você faça alguma coisa nessa direção e você vai fazendo na outra. Entenda? Até aqui a gente entendeu? Já passou por isso? Deus falando para você fazer uma coisa, principalmente se é uma coisa que você tem raiva da pessoa. Quem já sentiu raiva aqui? Eu sei que vocês são iluminados, que não tem esse tipo de sentimento. Né? Não é isso? Para que sentir isso? Mas eu estou falando de um sentimento que não dá para você segurar. Você não consegue segurar esse sentimento. É aquela raiva que vem lá dentro de uma coisa que você não quer fazer daquele jeito. Eu não quero fazer isso desse jeito. E dentro de você, você fica naquela luta muito grande. E ele foi até a Tarsis. E Deus, o que Deus fez? Deus não fez nada. Falou assim, tadinho do Jonas. Deixa ele fazer o que quer. Foi isso que Deus fez? Deixa ele fazer o que quer. Deus faz assim com a gente, com o profeta. O que Deus faz com o profeta? Ele faz isso? Não, né? O que Deus faz? Vamos lá. Olha o que ele faz. Vê se você consegue assemelhar isso à sua vida. Ali, ó, pertinho. Vamos lá, ó. Mas o Senhor mandou um mar grande vento e fez-se do mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Pergunta a pessoa que está do seu lado. Você está sentindo que às vezes na sua vida isso acontece? O mar está quase quebrando, um navio para lá, um navio para cá. E está vindo para cá e para lá, e a sua mente não para de ir para lá e para cá. Tem alguém aí vivendo isso? Então essa mensagem é para você. Por que está esse mar revolto na sua mente? Por que essas coisas estão acontecendo e estão tirando você da vontade de Deus? Aí eu pergunto, está acontecendo coisas na sua vida que estão levando você para lá e para cá, como se fosse uma tormenta? Então Deus é Deus de maldição? Deus vai trazer maldição para a sua vida? Está acontecendo maldição na sua vida? Está acontecendo coisas difíceis que acontecem de madrugada? Ultrapassa o sinal, é um problema. Aí, todas as coisas que acontecem na sua vida. E aí, o que você faz? Você acha que a culpa é de quem? Não ouvi. A culpa é de quem? Eu não estou ouvindo. A culpa é de quem? Vai, culpa lá. Vai, culpa quem tem que você... Tem que culpar Deus. Porque afinal de contas, eu não vou fazer aquilo que Deus está me mandando, porque eu tenho um jeito de fazer as coisas.
Até a hora que ele faz o que eu quero que ele faça, está tudo bem. Mas quando Deus me comanda para fazer alguma coisa, nem tempestade me faz fazer a vontade dele. A tempestade faz você ficar perto de Deus? Ou faz você ficar com raiva de Deus? Deixa eu te fazer essa pergunta. Será que a tempestade está fazendo você ficar perto dele? Porque se alguma coisa está acontecendo na sua vida e você está vivendo uma tempestade, essa tempestade não é à toa. Ela está acontecendo por um propósito. E esse propósito é levar você para próximo de Deus para fazer a vontade dele. Amém? E aí? Cutuca a pessoa. Vai, curtiu? Está entendendo isso? É para você mesmo. É para você? Está entendendo? Está entendendo, né? Está todo mundo entendendo aqui? Estamos juntos, unidos nessa visão de fazer a vontade de Deus ou não fazer? De saber quando Deus está te comandando para ir numa direção, quando você está indo em outra? E você não pode dizer para Deus que você nem sabe, porque na verdade Jonas tinha um conhecimento de Deus, tinha uma relação com Deus muito profunda. Jonas sabia, ele pressentia, ele sabia. Ele sabia. Vamos lá no 6. No navio, depois daquela tempestade, o comandante, o mestre, foi lá e falou: o que é isso? O que está acontecendo? Ou seja, ele começou a ter um discernimento que se aquela tempestade estava acontecendo, alguma coisa Deus queria falar. E ele disse, o mestre, no 6, Jonas 1:6, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. O mestre chegou, o capitão chegou e falou assim: dormente! Você pode imaginar uma pessoa diante de uma tempestade, não se sentir nem um pouquinho culpado? Porque Jonas levou aquelas pessoas daquele navio, porque Jonas estava fora da vontade de Deus, entrou no navio, o navio zarpou, aconteceu uma tempestade. Essa tempestade era por causa do navio ou por causa de Jonas? Eu não estou ouvindo. É por causa de quem? É por causa de quem mesmo? Jonas. Então, se era por causa de Jonas, será que existia a responsabilidade da parte de Jonas? De tudo aquilo que ele fazia tinha um resultado? Todas as coisas que você faz têm um resultado em volta de você. Na sua família, nas pessoas que estão do seu lado. Pode ser não visível, mas é espiritual. Às vezes não é uma coisa flagrante que você possa no físico entender isso, mas é uma coisa espiritual. Aquilo vai se alastrando como onda. E se nós temos a responsabilidade de estarmos com o Senhor, e temos que entender que nós vamos fazer um efeito espiritual sobre as pessoas que estão à nossa volta. Jonas estava dentro de um navio dormindo. Agora você imagina uma pessoa dormindo no meio de uma tempestade. Você já dormiu no meio da tempestade? Ai, não quero nada, toma uma pílula. Não tem sempre uma pílula perto de mãe, tia, avó. Você vai lá e toma. Ai, quero esquecer. Aí no dia seguinte o problema continua. E no outro dia vai continuar. Adiantou você tomar o remédio? Toma um chá de erva doce. Vai fazer exercício. Vai conversar. Vai clamar a Deus. Tem outras maneiras de você sair do problema que não seja fugindo dele. Amém? Tá, aí Jonas está lá no 6, a gente está vendo que ele chamou e falou dormente. Mas o que quer dizer dormente? O que é dormente? Você não sente mais. Você não se importa mais. Você já viu pessoas que não se importam mais? Que não têm o temor de Deus? Não importa o que aconteça. Não me importo mais. As pessoas vão ficando dormentes.
Elas querem tanto não fazer a vontade de Deus, que para elas não importa mais, elas estão completamente dormentes no espírito. Não importa a tempestade, não importa a responsabilidade sobre as pessoas que estão à sua volta, não importa mais nada. Você simplesmente não quer sentir mais nada. Você não sente nem culpa mais do que você faz. Criou uma lei sobre você mesmo, dizendo, eu posso tudo em Cristo que me fortalece. E aí você vai fazendo o que você quer, achando que o Espírito Santo está com você. Já viu pessoas assim? Pessoas que acham que estão cheias do Espírito Santo e vai fazendo pecado um atrás do outro, achando que Deus não está vendo. Achando que Deus não está olhando para você. E aí fica dormente, sem culpa. Em algum momento, em algum processo na tua vida, você fica sem culpa. Aí vem a parte interessante, lá no 8ª, que diz: declara-nos, tu agora, por que razão nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua e de onde vens? Qual é a tua terra e de que povo és tu? O que você está fazendo aqui? Quem é você? Me declare. E o profeta, ouvindo isso, ele não chegou e confessou. Ele não chegou e falou, olha, eu estou errado, meu Deus fez isso. Não. Teve que vir alguém do lado dele para perguntar, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Por que isso está acontecendo? Aí, ele se tocou que ele tinha que confessar. E ele imediatamente confessou. Eu sou hebreu, lá no 9. Temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Que faremos nós, no onde diz? Porque o mar se acalme. Porque o mar se eleva e engrossava cada vez mais. E aí o próprio profeta disse, olha o que o profeta disse, Jonas. Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Você sabe que está acontecendo uma tempestade? E por que está acontecendo essa tempestade? É pelas atitudes que você tomou na sua vida? Pelas coisas que estão acontecendo e que você não está se sentindo nem um pouco culpado? A consciência de um homem é a presença de Deus nele. Se você tem consciência e se você faz algo de errado, a tua consciência vai lá e... Ele sabia que ele estava errado. E ele foi, e lançaram ele pelo mar. Lançaram, ele não se jogou, lançaram. E a baleia, o grande peixe, segundo a Bíblia, pegou. Agora você imagina você dentro de um grande peixe. Você imagina você dentro de um lugar fechado, sem saída. Quem já ficou assim? Lugar fechado, sem saída, tudo escuro. Um cheiro horroroso. Imagina a digestão de um grande peixe. Ali naquele estômago, naquela coisa. Você imagina na tua vida aquelas babas, sabe? Você fica imaginando aquelas babas. Aí o que Jonas fez? O Jonas estava totalmente inundado com a perspectiva da própria vontade dele. Até que chegou um limite. Qual era o limite? Ele desistiu. E ele disse a Deus. Ele confessou os erros dele. Ele reconheceu o que estava acontecendo. No 2, Jonas disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do inferno. Gritei e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Ele decidiu aceitar e pedir a Deus ajuda. Para que você saia da situação que você está. E muitas vezes você está numa situação difícil, fechada, sem condições de você sair. O que você tem que fazer? Você tem que clamar a Deus. Porque às vezes você está sabotando Deus mesmo sem você saber. Às vezes você está indo para Tarso quando Deus queria que você fosse para outro lugar. Às vezes você está resistente, segurando naquele lugar quando Deus queria já que você já fosse sair há muito tempo. Você está ali segurando. Precisamos clamar ao Senhor.
precisamos entender que a angústia do Senhor, que a angústia que a gente está passando, é um instrumento que Deus está fazendo com que nós fiquemos mais próximos dele. Amém? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Você entendeu? Eu acho que você não perguntou direito. Pergunta de novo. Você entendeu? Entendeu? Então, se você entendeu, eu queria pedir que nós pudéssemos fazer uma oração. Ore para... Peça ao Senhor para que ela possa entender o que está acontecendo. Porque às vezes a desesperança não está quando você se olha na baleia. A desesperança é quando você está fora do navio, comprando o seu bilhete. Comprando o seu bilhete para ir para fora da vontade de Deus. Amém? E por quê? Por que é tão difícil você aceitar que você está fora da vontade de Deus? Por quê? Porque a nossa vontade, ela é manifesta através das nossas atitudes. Como andam as suas atitudes? Como andam as suas atitudes? Como andam as suas atitudes? Você pode criar uma nova religião, faça o que eu quero fazer. Você pode inventar uma nova maneira de seguir a Jesus. Mas eu posso te garantir. Às vezes você está dentro da baleia e nem sabe. Então eu queria chamar a todos nós que possamos ter uma compreensão espiritual, entendimento sobre o que é discernir a vontade de Deus. Amém? Agora eu pergunto, agora você entendeu? Você vai sair daqui assim, tendo certeza que você vai tomar chá de erva doce. Não é isso? Você vai ter certeza que você vai tomar chá de erva doce em vez de tomar comprimido. Não é verdade? É verdade. E além disso, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai comprar bilhete para ir para Tarsis? Você vai entrar em navio que Deus não mandou você entrar? Você vai dizer para Deus como você quer que as coisas sejam feitas? Pergunta para ela. Você vai dizer para Deus? Gente, pergunta para a pessoa que está do seu lado, não olha para o lado. Meu Deus, que povo! Oh, meu Deus! Pergunta para a pessoa que está do seu lado, né, Xan? Pessoa que está do seu lado. Aí você fala assim, olha, eu não sei se eu estou na vontade. Ih, o pessoal até olhou para trás para ver se...
Eu não sei se essa é a vontade de Deus para a minha vida, mas uma coisa que eu sei é que eu já tentei bastante não fazer a vontade de Deus. Eu já comprei muito ingresso, fui até para outros estados. Para ir, eu fui, né? Eu fui. Não tem aquele eu vou e eu fui para fora da vontade de Deus? Quem já comprou aquela camiseta eu fui fora da vontade de Deus? Quem já passou por isso? Levanta a mão quem já comprou aquela camiseta eu fui fora da vontade de Deus. Eu vou, não vou profetizar isso para você. Eu fui. Eu fui fora da vontade de Deus. Então, o que a gente faz? Está no navio, errado, na direção errada, o que você faz? Se joga no mar, é isso, né? O que você faz? Pula, vai sozinho. Não leva outros. O problema da pessoa que está fora da vontade de Deus é que ainda quer levar os outros. Vamos comigo? Para a baleia, maravilhoso. É uma experiência inesquecível e inenarrável. Então eu queria chamar a igreja a esse conceito espiritual e cada um de nós. Aí entendemos que estar dentro da vontade de Deus é ter certeza que você está indo no caminho que Deus te disse para ir. E não no caminho que você decidiu ir. E quanto mais raiva, e eu estou falando só de uma parte de Jonas. Jonas não queria profetizar para Nínive de jeito nenhum, porque ele odiava os assírios. Às vezes você odeia uma situação, você não quer viver aquela situação e você foge de todas as formas. Mas é exatamente essa situação que você tem que enfrentar. É a que você mais quer fugir. Amém? Eu não estou ouvindo amém. Amém? Vai sair daqui e vai enfrentar. Amém? Entendemos isso? Entendemos isso? Porque Jonas estava na baleia. E o que fez cair o entendimento dele foi a certeza que Deus estava com ele, ainda que estivesse dentro da baleia. Ainda que estivesse sob uma escuridão muito forte, Deus está com você. Amém? Entendemos isso? Amém, então. Quando nós enxergamos o nosso compromisso em seguir Deus, nem sempre vamos estar abertos a esse compromisso. Nem sempre vamos estar à vontade com aquilo que Deus está falando com a gente. Não é fácil. Não é fácil. Mas uma coisa eu sei. Quando você está fora da vontade de Deus, tem uma tempestade vindo. E aí, nesse momento, é que você precisa se aproximar dele. Porque não importa onde você esteja, para lá ou para cá, ou brigando com você mesma, dizendo que não vai, não vai, não vai. Sabe aquela pessoa teimosa? Conhece uma pessoa teimosa? Quem conhece uma pessoa teimosa aqui? Teimosa. E aí, não faço, não faço, não faço. Quando você está nessa teimosia, você está no baleia e nem sabe. Eu, baleia? Louca. A baleia que eu falo é a falta de ausência de esperança, sabe? Não tem perspectiva. A única coisa que você tem é um lugar fechado que não tem esperança. E aí eu quero dizer para você que há esperança. Aí deixa eu contar para vocês o final de tudo. Deixa eu contar uma partezinha, só uma parte de Jonas. Isso é uma parte de Jonas, tá? No 2:10, fala assim. Olha só o que Deus faz com a gente, olha. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Você já imaginou você ser vomitado? Chega uma hora que nem a falta da vontade de Deus quer mais você. Sabe como é que é? Você quer fazer a vontade de Deus, mas não dá. É vômito. Vomita você. Deus acabou. Você queria tanto
tento não fazer a vontade de Deus. Aí o que acontece? O que acontece? O que acontece? Deus manda o peixe vomitar você. E aí dá tudo certo. Amém? Então, às vezes, você quer muito fazer o que não é vontade de Deus. Impressionante, né? Aí você quer muito fazer o que não é vontade de Deus, na hora errada, na situação errada. Impressionante. Aí o que você faz? O que você faz? Você vai na direção contrária à vontade de Deus, aí Deus fala assim, acabou. Seu tempo de fazer o que não é vontade de Deus acabou. Aí o garoto te dá um fora. Ou a garota, sei lá o que você está vivendo, que está fora da vontade de Deus. Resultado disso é que Deus é tão misericordioso que, apesar da nossa teimosia de querer fazer a nossa própria vontade, chega uma hora que Deus vai lá e... Está entendendo, né? Você está entendendo, né? Não adianta olhar para baixo, não. Está entendendo, né? Chega uma hora que Deus fala assim, acabou. Chega. Você não vai fazer mais isso. Amém? Acabou. Acabou. Aí você quer fazer uma coisa errada, mas Deus não deixa. Olha que bênção. Então nada como ser vomitado segundo a vontade de Deus. Não é isso? Aí um vômito bom, é o vômito quando você sai da falta da vontade de Deus para ir para a vontade de Deus. Amém? Entendeu que vômito, nem todos os vômitos são ruins na nossa vida? Amém? Então eu quero orar por toda a igreja. Para que cada um aqui perceba, perceber, estava de férias, mas estava olhando você, perceber, o Espírito Santo, ele te leva para um caminho. Se você está comprando o ticket para o eu vou, que eu fui, fora da vontade de Deus, provavelmente, vem uma baleia para a tua vida. Vem uma tempestade. Começou a tempestade, volta para a igreja, confessa. Pede perdão a Deus, vai lá e confessa. Não pega o missionário, não deixa eu confessar, não. Confessa para Deus. Aí quando você chegar perto do ministro, já está tudo bem resolvido. Você já confessou para Deus, você fala facilmente dos seus pecados. Amém? Aí conversa sobre as coisas que você está vivendo. Abra o seu coração. Não fica vivendo isso sozinho. Tá bom? Não viva isso sozinho. Isso pode te matar. Aí eu queria orar por todos nós. Vamos orar, vamos nos levantar. Senhor Jesus, Pai, nós queremos te pedir em nome de Jesus, que toda pessoa que estiver aqui, Senhor, nesse momento, passando por uma situação tão difícil, de tempestade, onde você está declarando para a vida dela, para um lugar, e ela está relutante a ir, Senhor. Jesus, eu quero te pedir que ela possa ter paz, Senhor. Que ela possa confiar nos teus caminhos, Senhor. E que ela possa dirigir a vida dela na direção que você está comandando, Pai. Em nome de Jesus, que cada um aqui, Senhor, consiga ter esse discernimento, Pai. De quando chegar a tempestade, voltar para você, Jesus. E ainda que sejamos vomitados, Senhor. Vomitados por os grandes infortúnios, é porque você não quer que nós continuemos a pecar, Senhor. Senhor, queremos ir para a Tua vontade, para o centro da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus.